Quantos vieram ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Coloca aqui para mim, texto de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Nós estamos em uma série chamada Filhos, né? É uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo, né? Essa é a segunda mensagem dessa série. E hoje eu quero abordar um pouco sobre a história do filho pródigo, do filho mais velho, do pai do filho pródigo, tá bom? Nós vamos estar aprendendo algumas lições sobre esse texto. E diz assim a palavra de Deus: Jesus disse, né? Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor Todo-Poderoso, a tua palavra diz que não é necessário que ninguém nos ensine nada, mas sim a unção que há em nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, há de nos ensinar todas as coisas. Então te peço, em nome de Jesus Cristo, que tu venha nos ensinar através do teu Santo Espírito, me usando. E tudo que for dito e aprendido aqui nós possamos fixar na mente para pormos em prática. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, que assim seja. Amém. Se você concorda com isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Hoje nós vamos abordar
algumas lições dessa parábola aqui, para mim, é a parábola mais linda que existe nas Sagradas Escrituras. Opinião minha. Essa parábola conta das misericórdias do Pai, da generosidade abundante desse Pai. Conta também sobre dois filhos. Um que se perdeu fora de casa e o outro que estava perdido dentro de casa. Nós vamos abordar alguns assuntos relacionados a isso. Mas eu queria fazer uma introdução diferente, porque eu queria falar um pouco sobre a figura paterna e a posição de cada pessoa dentro da família. Porque não tem como eu explicar as lições que eu vou explicar aqui, sem antes colocar o que eu quero colocar aqui antes como uma introdução. Cadê o Yuri? Sobe aqui, Yuri, comigo. A Bíblia diz, em Isaías 46, 9 e 10, diz assim: eu sou Deus, não há Deus como eu faço conhecido o fim antes do princípio. Vou repetir. Eu sou Deus, não há Deus como eu faço conhecido o fim antes do princípio, e digo, todo o meu conselho permanecerá na vida daquela pessoa. Vou repetir, eu sou Deus, não há Deus como eu faço conhecido o fim antes do princípio. Isso significa o quê? Que Deus termina tudo primeiro, depois ele volta e começa. Por isso que ele não é pego de surpresa. É por isso que Deus é chamado ao mesmo tempo de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu sou Deus, não há Deus como eu faço conhecido o fim antes do princípio. Então, quando Deus foi formar os seres humanos, ele formou todo mundo primeiro, depois ele voltou e começou em Adão. Parece com Adão aqui, gente? Isso, esse é o Adão. Então, se você cumprimentasse Adão, você estaria cumprimentando todo mundo. Por quê? Porque Adão possuía todo mundo dentro dele. Ele me chamou para comer uma galinha caipira essa semana. Sem querer, tá, filho? Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Na sociedade moderna que nós vivemos hoje, a sociedade ela diz que o pai pode ser mãe e a mãe pode ser pai. E não é isso que a gente crê. Nós não cremos nisso. Nós cremos que tanto o pai tem um posicionamento, a mãe tem um posicionamento, o filho tem um posicionamento dentro da família nuclear. Então eu quero que vocês observem que somente os machos aqui são chamados de pai. A palavra pai vem do original Abba, que quer dizer fonte, aquele que sustenta. Vou repetir. A palavra pai vem do original Abba, que significa fonte, aquele que sustenta. Ou seja, é extremamente importante os machos entenderem aqui a sua função dentro do lar. É ser a fonte e aquele que sustenta todo o seu lar. Amém? Então, eu quero que vocês observem que quando Deus quis criar a mulher, a Eva, ele não vai na terra novamente. O que ele faz? Ele coloca Adão para dormir. Dorme aí, Adão. E Adão dorme. Aí ele vem dentro de Adão, próximo do coração, porque Adão possuía todo mundo dentro dele. E ele tira a mulher, a Eva. Vem cá, Eva. Acorda, meu filho, recebe tua bênção. Abba, fonte, aquele que sustenta. Qual é a função do homem e do macho dentro do lar? Do Abba? É sustentar. Vamos fazer um teatro aqui, bora lá. Satanás ataca a mulher, o homem sustenta. Função do homem. Satanás ataca a mulher, o homem sustenta. Bora lá, cai com estilo, filha, bora lá. Satanás ataca a mulher, o homem sustenta. Função do homem. Para os homens aqui, você não é um homem real até ser a fonte e aquele que sustenta a sua esposa.
em todos os sentidos. Satanás ataca a mulher, o homem sustenta. Função do homem: ser o Abba, aquele que é a fonte que sustenta. Ah, pastor, mas eu sou cabeça. Vou te ensinar o que é cabeça, tá, miséria? Presta atenção. Cabeça não é estar por cima, gente. Se eu destruir os telhados desse prédio, o governo não vai condenar esse prédio. Se eu destruir as janelas desse prédio, o governo não vem e condena esse prédio. Mas sim, se eu colocar uma rachadura na fundação desse prédio, na fonte, naquilo que sustenta o prédio, o governo vem e fecha esse prédio. É por isso que cabeça é ser a fonte, aquele que sustenta, o fundamento. Porque Satanás ataca a mulher, o homem sustenta. Ei, preste atenção aqui. A mulher, ela não está atrás de um marido, gente. Parei com isso. Ela está atrás de um Abba, de um pai, a fonte, aquele que a sustente. É por isso que num casamento tradicional, vem um Abba aqui que criou ela desde o princípio, a fonte, aquele que sustenta, e no casamento tradicional é assim. Um Abba, o que ele vai fazer? Um pai vai passar essa bênção para outro pai. Observe nas Escrituras Sagradas que a Bíblia diz que o homem deixa o pai. A mulher jamais deixa o pai. A mulher, ela troca de pai. Recebe a bênção. Agora a bronca é contigo. É tu que vai ser a fonte, aquele que a sustenta. Satanás ataca a mulher, o homem a sustenta. A mulher cai sobre o homem. Aqui na frente vêm as crianças. Os filhos saíram de dentro da mulher. A mulher saiu de dentro do homem. O homem saiu de Cristo, que é a palavra, aquele que criou todas as coisas. E Cristo saiu de Deus o Pai, que é a fonte de todas as coisas. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que o cabeça da mulher é o homem, o cabeça do homem é Cristo, o cabeça de Cristo é Deus, que é a fonte de todas as coisas. Mulheres, tomem cuidado. Às vezes, eu disse às vezes, Satanás usa a mulher para destruir o homem. Satanás usou Eva para destruir Adão. Satanás usou Dalila para destruir Sansão. Satanás usou Betseba ou Betseba para destruir Davi. É por isso que você precisa ser sábia. Porque a mulher sábia, ela edifica o lar. A tola destrói. Homens, ela é o seu bebê. Ela saiu de dentro de você. Não olhe para o bebê de outras pessoas. Olhe para o seu bebê. Não olhe para o bebê de outras pessoas. É extremamente importante você entender esse desenho. O filho cai sobre a mãe sobre o pai
sobre Cristo e Cristo sobre Deus, que é a fonte de todas as coisas. Amém? Mas nós estamos na Chama Church, onde as mulheres estão acostumadas a sustentar e ser a fonte do homem. Vamos fazer um teste. Satanás ataca o homem! É por isso que as mulheres andam estressadas, ansiosas, depressivas, entendeu? Não é a função da mulher ser a fonte, aquele que sustenta. Esse é o desenho ideal de Deus para a família nuclear cristã. Obrigado, que Deus abençoe. Dê um aplauso ao Senhor por esses artistas. Depois dessa introdução, eu quero tirar algumas lições da parábola do filho pródigo. E a primeira lição que eu quero tirar é: nem tudo na vida sai como planejamos. Esse pai, com certeza, gente, ele não planejou algo ruim para o filho. Ele nem imaginava que o filho ia se perder. Ele não imaginava isso. Nem que o filho iria sair, nem que o outro filho também estava perdido dentro de casa. Por quê? Porque ninguém que planeja algo, planeja para dar errado. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: a Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que se realiza na nossa vida. Ou seja, os planos, eles podem ser feitos, mas os seus planos, às vezes, vão dar errado. Isso é natural. Todo filho passa por dificuldade. Toda filha passa por dificuldade na vida, adversidades, tribulações, algum tipo de problema, de dor. Por que Deus faz isso, gente? Quem tem filho pequeno aqui, bebezinho, você sabe, a minha sobrinha ali, ela está começando a engatinhar. Mas mesmo ela engateando, todo mundo fica próximo dela. Mas vai chegar um momento que ela vai começar a andar. Por isso que eu gosto de ver um novo convertido, como é que Deus trata com ele. Porque Deus dá uma atenção absurda para ele. Deus fala cada vez mais com o novo convertido. Deus, ele derrama do seu espírito sem medida sobre o novo convertido. Mas depois, Deus começa a treiná-lo para haver um amadurecimento. Quando a criança começa a andar e cai, o pai ou a mãe vai lá e junta. Mas ela está crescendo. Caiu de novo, a mãe diz assim: ô pai, levanta sozinho. Você está no processo. Nós estamos num processo como filho. Isso é importante nós entendermos. Por quê, pastor? Porque ninguém amadurece sorrindo. Todo tipo de amadurecimento vem com alguma situação de dor. Vem com alguma dificuldade, não tem para onde correr. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 3:5-3, ele vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz o quê? A perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência produz a esperança. Aí ele finaliza dizendo: e a esperança não traz consigo dores, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi dado. Eu gosto também da canção que Paulo ele fala em Romanos 8:31, em forma de canção. Ele vai dizer em Romanos 8:31, que diremos, pois, diante de todas essas coisas, gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também com ele não nos dará todas as coisas? Quem tem
aceitará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? É Cristo, que morreu ou antes ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, a espada, a fome, como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias, somos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem alguma potestade, nem o futuro, nem o passado, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo filho passa por dificuldade. Segunda lição: faça o seu melhor para não chorar a dor do remorso. Se tiver que chorar, chore de saudade. Esse pai fazia o melhor. E como é que eu sei que ele fazia o melhor? É simples. Quando o filho estava no meio dos porcos, o filho lembra. Ele tem uma memória positiva do pai. Ele lembra e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não diz levantar-me-ei e irei até com a minha avó, com a minha tia, com o meu melhor amigo. Não. A primeira pessoa que ele pensa que vem na memória dele é o pai. Por quê? Porque o pai fazia o melhor. Esse pai, ele faz o melhor. É assim que Deus faz conosco. Deus tem o melhor para você. Assim diz o Senhor: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, para dar o fim que vocês desejam. Faça o seu melhor dentro de casa, dentro do lar. Isso é importantíssimo, gente. A dor se dá, na maioria das vezes, por algo que deveríamos ter feito e não fizemos. Um abraço que poderíamos ter dado, mas não demos. Sofremos por aquele pedido que poderia ter sido atendido e não foi. Por aquela visita que poderia ter sido feita e não foi feita. No mundo moderno de hoje, nos preocupamos tanto com o ter e nos esquecemos do que já temos e que não pode ser comprado, que é a família. Quando eu falo de fazer o melhor, eu estou falando de presença, de carinho, de atenção, de amor, de excelência, de disciplina, de valorização. São coisas necessárias dentro do lar para que você não chore a dor do remorso. Se tiver que parar tudo, pare tudo. Mas faça o seu melhor. Por quê? Pois um dia nós partiremos. E nós vamos partir, mesmo não querendo. Mas a única forma de ficarmos na memória das pessoas é fazendo o melhor. Quando eu me for, e eu não quero ir tão cedo, só tem um jeito de ficar. E é ficar nas outras pessoas. E você só fica quando você é um marido excelente, uma esposa excelente, um amigo excelente, uma mãe excelente, um pai excelente, um filho e uma filha excelente. E ser excelente não é você ser o melhor. Se for, tudo bem. Mas é você fazer o teu melhor. Faça o seu melhor. Gente, essa semana eu fui assistir Barbie com a minha esposa. Ela disse: hoje tu me paga por todos os filmes de porrada que tu me levou para assistir. Aí eu pensei que ia ter uma porrada, né, lá entre os Kens. Fiz até um videozinho e estão tirando sarro comigo até hoje. Gente, quando a minha esposa está triste, eu estou falando de renúncia, é fazer o seu melhor.
Casamento é isso, família é isso. É você pensar no outro. É renunciar às suas vontades, por mínimo que pareça. Lógico, eu não fui de rosa, né? Isso aí já era demais, né? Se bem que ela queria. Gente, quando a minha esposa, e ela está ali atrás, quando ela está triste, chorando, eu ponho minha esposa no colo, gente. Literalmente. Gente, não tem uma manhã que eu não acorde a minha esposa dançando com ela. Não é dança romântica, não. É dança mesmo alegre. Tá? Bora lá. Sacudir isso daí, bora. Enquanto ela não sorri, balança a cabecinha, eu não largo ela da dança. Isso é gerar memórias positivas. Porque eu não sei quando vou partir. Tomara que eu não seja o primeiro. Ô, amor, desculpa. É gerar memórias positivas, é você fazer o seu melhor, faça o seu melhor em todas as circunstâncias, amém? Vamos correr aqui. Terceira lição, não cuspa no prato que comeu e não tome decisões erradas. Ei, o filho ter pedido a herança, isso foi uma desonra. Porque nem o filho pede a herança quando o pai está vivo. Juridicamente isso é impossível, a não ser que seja um documento por doação. Mas nem o filho pode fazer isso. Foi uma desonra. O pai ainda estava vivo, o pai não tinha nem morrido ainda. Mas estava vivo. Preste atenção, o filho pródigo não entendeu que a questão do dinheiro em abundância e da comida em abundância não estava direcionada a finanças, mas sim porque ele estava na casa do pai. A partir do momento que ele saiu para longe da casa do pai, tudo começou a dar errado. Hoje é dia de voltar para a casa do pai. Hoje é dia de voltar, gente. Você não entendeu porque está dando tudo errado? Volta para casa. Não tome decisões erradas, principalmente em tempos de crise. Tem pelo menos 3 tipos de decisões que o ser humano ele toma. Primeira, profissão. E essa profissão você que tem que escolher. Porque tem alguns pais que querem se realizar nos filhos. E aí não dá. Ela queria ser médica, a mãe, e quer que a filha seja médica, mas a filha não quer ser médica. Quem tem que escolher é você. Segunda decisão, com quem eu vou me casar? Essa é uma decisão mais importante do que escolher a profissão, é com quem você vai se casar aqui na terra. Porque o seu casamento precisa ser um sucesso. Qual é a escolha que você vai fazer? Eu já disse outras vezes aqui que eu não acredito que Deus tenha uma pessoa certa para você. Eu não acredito nisso, gente. Por que eu não acredito? Porque se essa pessoa já morreu, você vai ficar viúvo antes de ter casado? Como é que é isso? Meio sem lógica. Eu acredito sim que através da sua escolha, e escolha certo, porque senão você vai acabar no meio dos porcos, na lama. A partir da sua escolha, aí sim, essa pessoa passa a ser a pessoa certa para você. Não falte o culto sexta-feira de casais saudáveis. Tem um ensinamento valioso para você. E terceira decisão, aonde eu vou passar a eternidade? Você tem que decidir se você quer o céu, a casa do Pai, ou se você quer o inferno, ficar no meio dos porcos. Você precisa decidir isso. A decisão é sua, gente. O inferno, ele existe. E aonde é o inferno, pastor? É no final de uma vida sem Cristo Jesus. Lá está o inferno. Cuidado com as suas decisões, principalmente em tempo de crise.
não cuspa no prato que você comeu. Não cuspa. Próxima lição. Não feche a casa em casa, haja com graça. Preste atenção nisso. Mantenha a porta da reconciliação aberta. Mantenha a porta do perdão aberta. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Se Deus não fechou a porta para nós, não fechemos a porta para alguém. Se você fechar a porta para seu filho, o tráfego vai abrir. Se você fechar a porta para sua filha, o prostíbulo abre. Se você fechar a porta para seu esposo ou sua esposa, o adultério, ele floresce. Gente, preste atenção nisso. A Bíblia diz em João 1,17 que Jesus veio na verdade e na graça. Ele falava a verdade, mas ele veio com graça. Por quê? Porque a graça de Deus desativa o mecanismo de violência que há dentro de você. É a graça de Deus que desativa. Aqui na igreja nós discordamos 100% da prática de um mentiroso. Porém, nós ensinamos ele a agir corretamente e amamos também 100% mentiroso. Aqui na igreja nós discordamos 100% da prática do adultério. Porém, nós ensinamos a pessoa a vencer essa debilidade e também amamos o adúltero com todo o nosso coração. Aqui na igreja, nós discordamos 100% da prática do alcoolismo, mas também nós ensinamos a pessoa e amamos 100% essa pessoa. Aqui na igreja também, gente, nós discordamos 100% da prática do homossexualismo, mas nós ensinamos e amamos e acolhemos pessoas que têm essa debilidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, se eu não me engano, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não herdeis, nem os avarentos, não vão herdar o reino de Deus. Os avarentos, os efeminados, os ladrões, os sodomitas, os idólatras, os roubadores. Aí no versículo seguinte ele diz: é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido santificados, justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós acreditamos na graça de Deus. A graça de Deus é capaz de mudar uma pessoa. Não feche a porta da reconciliação. Essa porta precisa estar aberta. Você precisa agir com graça. E o que é graça, pastor? Graça é amar quem não merece ser amado. Graça é não falar mal de quem fala mal de você. Graça é não responder ao ataque. Graça é não devolver a agressão. Graça é acabar com o mal, com golpes de bondade. Graça é decidir abraçar em vez de se vingar. E foi isso que esse pai fez. Quando o filho chega, ele poderia dizer muito bem: sai daqui, vai lá com meus trabalhadores. Não, ele não faz isso. Todas as atitudes desse pai são atitudes de graça. Ele dá um abraço em vez de falar alguma coisa. Ele decide abraçar em vez de se vingar. Ei, hoje Deus quer te abraçar. Hoje Deus quer te beijar. Hoje Deus quer colocar sandália nos pés, anel nos dedos e quer fazer uma grande festa no céu. Eu me lembro alguns anos atrás, quando o Arthur, meu cunhado, ele era um pouquinho menor assim. Estava aqui na frente da igreja, tinha um carro, uma Saveiro. E eu dei uma ordem para ele, que eu e mais outra pessoa, nós iríamos atrás, na capota da Saveiro. Aí ele falou: pastor, não tem como, é contra a lei. Eu olhei para ele assim. Pior que ele estava certo. Mas aí eu já subiu para a cabeça, eu falei:
vá lá para casa da sua mãe e me espere lá. E o bichinho foi. Ele já sabia que a minha voz tinha sido diferente, né? Aí tá lá todo mundo na sala esperando eu chegar. Todo mundo nervoso. E aí eu desço do carro, vou até ele. Cadê o Arthur? Tá aqui. Eu fiz assim mesmo, apontei o dedo na cara dele. Preste atenção. Me perdoe. Você me serve há tanto tempo. E eu não poderia ter sido grosseiro com você. E dei um abraço nele. O bichinho era mais novo, né? Estava todo tremendo, começou a chorar. Aí eu abracei mais forte. Por quê? Porque precisamos decidir abraçar em vez de se vingar. Decida abraçar em vez de se vingar. Penúltima lição. O que esse pai, ele nos ensina? Ele nos ensina a nunca perdermos a esperança. A Bíblia diz em Romanos 8:25, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A pergunta que fica para você hoje é: por que você parou de crer em milagres? A pergunta que fica para você que está me ouvindo em casa é: por que você parou de crer em milagres? Aquele pai, ele nunca perdeu a esperança que o filho um dia iria voltar. A Bíblia diz que ele ficou na janela. Talvez alguém tenha dito para ele, ele não vai voltar, ele já gastou tudo, pode desistir, não sei nem se ele está vivo. E o pai ali, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ei, talvez você ore por algum familiar seu e está cada dia mais difícil. Você sabe o que você tem passado por esse filho, por essa filha, por este marido, por essa esposa, por este seu parente. Mas Deus manda te dizer hoje: não perca a esperança. Todo choro, Deus está vendo. Todo clamor, Deus está vendo. Na hora certa, no momento certo, do jeito certo, Deus vai trazer esse seu parente de volta. Por quê? Porque temos uma promessa: crer no nosso Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Um dia você vai poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não perca a esperança. E em último lugar, que eu termino essa mensagem, a Bíblia diz que esse filho, quando estava na pior, a Bíblia diz que o filho, caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Volta para casa. Gente, a maior dificuldade não é sair de casa. A maior dificuldade é voltar para casa. A maior dificuldade não é morrer. A maior dificuldade é reviver. A maior dificuldade não é sentir fome. A maior dificuldade é você voltar a comer em um prato que um dia você rejeitou. O que Deus está dizendo para você hoje é: estou com saudades. Volta para casa. Feche as luzes. Abaixe sua cabeça onde você estiver.
fechou.